Amém? Eu gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos. Eu até comentei hoje na igreja de Sorocaba que o livro de Provérbios é um livro que eu gosto muito de meditar nele, porque ele foi escrito pelo rei Salomão, né? E rei Salomão nada mais nada menos foi um dos homens, ou o homem mais sábio, o rei mais sábio que existiu até hoje. Depois da morte dele, Deus disse que não haveria outro que tivesse a mesma sabedoria que ele teve lá atrás. E o que me chama a atenção, como eu disse, a questão do livro de Provérbios, é porque se você procurar no original a palavra provérbio, o que é um provérbio? É uma pequena frase que serve para educar, para exortar, para ensinar, para instruir. E se vocês tiverem a oportunidade e quiserem criar até o hábito de lerem o livro de Provérbios, vocês verão que ali dentro, além de conselhos, é um livro que traz muita instrução, é um livro que traz de fato muita sabedoria para nossas vidas. E eu tenho assim crescido de um certo modo espiritualmente através desse livro. Eu queria compartilhar com os irmãos. Diz assim, Provérbios 10: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Irmãos, esse versículo 17: aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Cuidado em endurecer o coração, irmãos. Tenha sempre o coração molinho ali para Jesus, porque no próprio Provérbios diz que o pai, ele corrige o filho a quem ama, e Deus, ele faz isso com as nossas vidas. E se a gente tiver com o coração duro, como que a gente vai aceitar a repreensão? Então fica uma orientação aqui: aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Então, irmãos, por mais difícil que possa ser, aceite a repreensão de Deus, né? Às vezes não é uma pessoa que você não gosta que está te repreendendo, é o seu pai, é o Criador, e a gente sabe que Ele tem o melhor para nós. Continuando: com as suas palavras o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Mexericos é fofoca, irmãos. Quem espalha fofoca não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor.
As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Amém, igreja? É bastante conselho, né? Bastante instrução, bastante orientação que a gente aprendeu. Isso só foi no capítulo 10. E o livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Se você tem um costume de ler habitualmente, se começar do dia 1 até o dia 31 do mês que tiver 31, você vai ler praticamente o livro todo no mês. Mas enfim, o que eu queria compartilhar com os irmãos? Que hoje em dia existem tantos provérbios, né? Tantas falas, tantos conselhos, tantas orientações que o mundo traz, né? Existem provérbios chinês, provérbio alemão, provérbio indiano, existem tantos provérbios, né? Mas o que eu aconselho para os irmãos? Salomão, como eu disse, ele foi o homem mais sábio que teve, né? Um homem instruído por Deus. Ele escreveu todo o livro de provérbios inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi porque ele quis, ou porque ele achou, ou porque ele achou bonito, né? Eu sou o homem mais sábio, o homem mais rico, vou fazer um livro. Não, ele fez isso aqui, irmãos, instruído por Deus. E até falei hoje de manhã, há cerca de uns 10, 12 anos atrás, que eu acho que eu conheci o Tiago, o Samuel. Certa vez eu era, né, novo na fé, e eles fizeram uma brincadeira, comentaram alguma coisa comigo, e eu na hora não entendi nada do que eles quiseram falar, né? O sentido da palavra deles. E eu fiquei meio perdido. Daí os dois começaram a falar assim: a sabedoria clama pelas ruas, a sabedoria clama nos altos dos montes, venham até mim, nécios, faltos de conhecimento. E eu fiquei mais perdido ainda, porque eles estavam falando da palavra e eu não tinha conhecimento desse texto. E nada mais, nada menos que a sabedoria é algo que Deus dá. Se você for no livro de Tiago, capítulo 1, lá fala que se você tem falta de sabedoria, não é errado assumir isso, mas se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá generosamente. Amém. O Senhor, Ele faz questão de conceder a sabedoria para nós, né? Em quantos momentos de dificuldade que a gente é submetido, eu clamei a Deus, né? No meu íntimo eu clamei ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, me ajuda, me instrui. E Deus, Ele foi fiel na sua palavra. Eu pedi para Ele, e naquele instante, eu falo assim, uma luz veio, né? Uma luz brilhou, e Deus, Ele deu a sabedoria que eu precisava para aquele momento. E não é diferente. Por isso, irmãos, eu continuo aconselhando, né? Se vocês puderem, meditem nesse livro. Ele é um livro fantástico, sabe? É um livro escrito por uma pessoa que foi inspirada divinamente. E eu espero que tudo que foi lido aqui, eu sei que é um pouco cansativo às vezes você ler todo esse texto ou até ouvir, mas como eu disse, são conselhos, são instruções, tá? Que eu espero que no momento que vocês mais precisem, o Espírito Santo de Deus, Ele faça vocês lembrarem. Amém?